Salve, galera! Tranquilo? Beleza? Bacana. Ó, a gente vai para o nosso segundo vídeo de regência verbal. Vamos lembrar? Quando a gente falou de regência a primeira vez, no vídeo anterior, a gente mostrou a regência como um assunto fundamental para que a gente entenda o sentido que você quer dar. Se você coloca um verbo transitivo direto, se você coloca um verbo transitivo indireto, pode até mudar o sentido e acarretar num não entendimento de quem está te ouvindo daquilo que você está falando. A gente viu alguns verbos no vídeo anterior. Esse vídeo a gente continua vendo verbos que causam defasagem. E um verbo que é super difícil da gente analisar é o verbo assistir. Tranquilo? Ó, o assistir, ele é um verbo diferente, né? Porque poderia, por exemplo, assistimos o paciente. Ajudamos o paciente. Então, assistir vem com o sentido de ajuda. Ajudamos o paciente, assistimos o paciente. Quando que ele vai ter esse sentido? Quando o verbo for transitivo direto. Só assim ele vai ter sentido. E, no entanto, a gente fala, assistimos o filme. Não ajudamos o filme. Assistimos e assistimos ao filme. O sentido do assistir como ver, assistimos à série, ele tem a preposição a. Então, assistimos a o jogo. Eu assisto e assisto a alguma coisa. Nesse caso, eu estou olhando, mas o assistir como verbo transitivo indireto. Tranquilo? Então, olha que pane, né? Que dificuldade. O assistir com verbo transitivo direto, ele tem o sentido de ajudar. E com verbo transitivo indireto, com o sentido de ver, né? Com o sentido de presenciar. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Da mesma forma, eu vou falar em que o assistir ainda tem outra regência. A regência do pertencer. Ó, a lei do feminicídio assiste às mulheres. Porque pertence a elas. Ô, Vili, mas você acabou de falar que como verbo transitivo indireto poderia ser ver. Só que a lei não pode ver. A lei não pode presenciar. Tranquilo? Então é lógico que essa lei, ela pertence a elas, é delas. Elas têm essa lei. Tranquilo? Por isso que a gente vai ter esse sentido. O sentido do assistir. O primeiro que a gente viu, né, de ajudar. O segundo, que é o sentido de ver. E o terceiro, ainda como verbo transitivo indireto, que é o sentido de pertencer. E ainda tem um outro sentido assistir, que é o sentido de morar. Ó, assisto em Ribeirão Preto, assisto em Araraquara, assisto em Cravinhos, assisto em São Paulo, assisto em Fortaleza. Assisto em algum lugar. Então, assistir com o sentido de morar. Moro em algum lugar. É a mesma coisa. Tranquilo, galera? Sussa. Ó, agora a gente vem para um verbo chatinho também, que é o verbo chamar. Sempre o verbo chamar traz uma dificuldade. Porque eu posso chamar no sentido de convocar. Chamei a Aurélia, chamei minha mãe, chamei minha tia. Chamei e chamei alguém. Verbo transitivo direto. Não pede nenhuma preposição. Mas eu poderia ter ele como preposição, né? No sentido de dar nome. Então, calma, vem comigo. Chamei minha mãe, ou chamei a minha mãe. Eu posso falar, ó, chamei Robinho, ou chamei o Robinho. Então ele pode ser verbo transitivo direto, no sentido de dar nome, mas ele pode ainda ser verbo transitivo indireto. E se ele for verbo transitivo indireto, geralmente perde-se a preposição a. Então, ó, chamei minha mãe, ou chamei a minha mãe. Tranquilo? Eu coloco essa preposição no chamar. É facultativa, você coloca se você quiser. Beleza? Só que eu posso nomear alguém, a gente chama de predicativo, qualifica alguém. Então, chamei minha mãe de legal. Ou chamei minha mãe legal. Tanto faz. Só que quando eu coloco o predicativo, geralmente eu coloco a preposição de. Eu posso escolher. Calma. Deixa eu traduzir isso que eu coloquei, isso que a gente colocou dentro de uma fala e não num texto. Ó, eu posso falar assim, ó, chamei Pedro, legal, uma opção. Chamei Pedro, legal. Chamei ao Pedro, legal. Chamei ao Pedro, pede a preposição a. Chamei Pedro de legal, sussa. Chamei Pedro de legal. Ou pode ser chamei ao Pedro de legal. 4 opções para o verbo chamar. Difícil, mas a gente consegue dominar isso aí. Tranquilo? Beleza? Galera, esse foi o nosso segundo vídeo de regência verbal. Obrigado.